Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que o Deus Todo-Poderoso, a quem todas as coisas pertencem, a quem é devido toda honra, toda glória e todo louvor, a quem nós adoramos, a quem nos criou para a sua glória e para o seu louvor, que a graça e a paz dele inunde a sua alma, inunde a sua vida e te faça sentir bem na presença daquele que tudo pode fazer, na presença daquele que chama à existência as coisas que não existem, e ele, quando as chamam, já chamam pelos seus próprios nomes, porque ele é o Senhor. Eu sou pastora Carmen Soares e quero meditar com você a palavra de Deus, para que a nossa fé, ela venha a ser aumentada. A palavra de Deus, ela age tanto na vida daqueles que a transmitem, como na vida daqueles que a escutam, que a ouvem. E assim, todos somos edificados, todos somos fortalecidos, todos somos ajudados por Deus e por sua maravilhosa palavra, que não volta para ele vazia, mas antes dela retornar para ele, ela faz aquilo que é do agrado do Senhor. E eu tenho certeza que o que ele tem a nos falar hoje vai preencher os nossos corações, vai fortalecer a nossa fé, para que nós prossigamos a nossa caminhada, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para os obstáculos, mas se olharmos para ele, para os obstáculos, que seja para nós planejar como que vai ser o nosso salto, para sobrepô-los, para chegar do outro lado e glorificar o nome daquele que nos tirou do reino da perdição e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. No nosso último vídeo, nós falamos com você a respeito do José. Deus era com José. Isto é fundamental para a nossa vida. Eu falo do José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó, que fora levado para o Egito, não numa condição favorável, mas em condições totalmente desfavoráveis, porque ele havia sido vendido pelos seus próprios irmãos por apenas 20 moedas de prata. E lá chega José, naquele país distante do seu, distante da sua casa, distante da sua família, distante do seu amado pai. E agora, se sentindo sozinho, ele só tinha uma pessoa em quem ele podia confiar. E a pessoa que não falha, Deus, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de seu pai, o Deus que havia mostrado para ele que um dia ele estaria no comando, ele, José, estaria governando. Ele teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos que Deus deu para ele, que fora a revelação de Deus para ele em forma de sonhos, nos 2 sonhos, ele estava governando sobre os seus irmãos. E eu tenho certeza que a sua alma sossegava em Deus, apesar de lembrar dos seus irmãos, com aquela tristeza enorme, por eles ter sido tão cruéis, por eles ter sido tão duros com ele, de ter o colocado naquela situação. Mas eu tenho certeza que também, ao mesmo tempo que vinha aqueles sentimentos de ira, de indignação, de revolta contra os seus irmãos, o Espírito do Senhor consolava o coração de José, fazendo ele compreender que quem estava no comando daquelas circunstâncias dolorosas, daquelas circunstâncias angustiantes, era o próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus do seu pai Jacó. E é muito interessante que no capítulo 39 de Gênesis, a partir do verso de número 3, nós lemos que vendo Potifar que o Senhor era com José,
vendo Potifar. Isso é muito importante, as pessoas ver Deus agindo na nossa vida. Então, o que abriu as portas para o José ter uma vida mais honrada lá diante de Potifar, foi o zelo que ele teve com a presença do Senhor. Ele preservou a sua integridade moral, a sua integridade espiritual diante de Deus. Ele não pecou em cima do pecado dos seus irmãos. Ele preservou limpo o seu coração. E isto foi visto por Potifar. Potifar, vendo que o Senhor estava com ele, com José. O Senhor estava com José. E aí o que ele fez? Vendo que o Senhor estava com José, ele colocou sobre o comando da sua casa. Isto foi a mão de Deus agindo em favor da vida de José. Vendo Potifar que o Senhor era com José, estava com ele, e fez o que mesmo? Fez ele prosperar em sua casa, porque tudo que Potifar colocava nas mãos de José prosperava. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, fez o que mesmo? O José achou graça diante dele, achou graça perante ele, perante Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. E Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, chamava atenção. José chamava atenção pelo seu porte físico, pelo seu biotipo. Ele chamava atenção. Jovem, formoso, bonito, Deus na vida dele. Isto fez o quê? Além de Deus estar abençoando tudo que ele fazia, mas isto também despertou o interesse da mulher de Potifar por José. E ela o assediou por muito tempo, e ele a resistiu. Se ele não tivesse aliança com Deus, se ele não tivesse o temor do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó no seu coração, ele teria aproveitado aquela oportunidade para poder se dar bem naquele lugar, para fazer um patrimônio pessoal para sua vida. Ele podia aproveitar a artimanha daquela mulher que queria que ele se transformasse no seu amante. Ele podia ter aproveitado esta oportunidade para se dar bem naquele lugar, mas ele não fez isto porque ele tinha o temor de Deus no seu coração. A palavra do Senhor fala para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência àqueles que se comportam assim, os que se comportam no temor do Senhor. Então nós podemos ver que o José teve este cuidado de conduzir a sua vida no temor do Senhor. Ele sabia que era errado. Se ele se deitasse com a mulher do seu dono, a mulher de Potifar, ele estaria perdendo a presença de Deus na sua vida. Ele teria prazeres carnais. Ele sentiria talvez assim uma pessoa até vaidosa por ter atraído a atenção da sua
sua patroa, por ter se transformado no amante da sua patroa, ele podia aproveitar daquela situação e ele podia conquistar alguns bens materiais, o favor daquela mulher, mas ele perderia o favor de Deus, ele perderia a graça de Deus. Por isso ele preferiu correr o risco de ter uma complicação enorme na sua vida. Ele preferiu sofrer as consequências de passar por provas grandes, mas ele preferiu passar pelas grandes provas do que pecar contra o Senhor. Resultado disto, José foi mandado para a prisão. Lá na prisão, Deus continuou com José, porque é melhor estar preso, melhor estar na prisão. O José compreendeu, pelo Espírito do Senhor, que melhor para ele era estar na prisão do Egito, sendo justo, do que estar livre no palácio, na casa de Potifar, mas vivendo em injustiça, vivendo em pecado, vivendo debaixo de maldição. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e se ele tivesse pecado, ele estaria debaixo da maldição da morte. Então ele preserva a sua integridade diante de Deus, não fazendo esta coisa diante do Senhor. Ele fala para aquela mulher: como faria eu diante do Senhor? Como o seu marido entregou tudo nas minhas mãos, a única coisa que ele me vetou foi você. Como que eu cometeria um erro tão grave deste diante do Senhor, diante de Deus? Ele não fez isto. Com esta atitude correta, ele foi parar na prisão, acusado de tentativa de estupro contra a mulher do seu senhor. Mas porque ele foi sábio na sua decisão, o diabo ficou furioso, Satanás se enfureceu, e aí, lá na cadeia, agora privado da liberdade, privado de poder ir e vir, ele estava preso, ele estava naquela masmorra do Egito, mas o Senhor estava com ele. Então é melhor estar na masmorra do Egito. Ele compreendeu que melhor seria para ele estar na masmorra, na cadeia, na prisão do Egito, mas com a bênção de Deus, do que estar livre da prisão, mas sendo um pecador, sendo uma pessoa que havia decepcionado o seu Senhor e, acima de tudo, decepcionado a Deus. Lá na cadeia, Deus estava com José. Quando aconteceu o episódio dos dois empregados do rei, dos dois servos de Faraó, tiveram aqueles dois sonhos, passados já muitos anos, José estava lá na prisão. Diz a palavra de Deus que Deus era com ele todos os dias, foi com ele todos os dias na prisão, até o dia que o copeiro e o padeiro tiveram aqueles sonhos, e José interpretou os sonhos, e do jeito que José interpretou, os sonhos aconteceram. José provavelmente, depois de dizer para eles, depois de dizer para o copeiro do faraó, o copeiro do rei: você vai sair daqui, você será devolvido ao palácio, você vai voltar a dar o copo, dar a taça, servir o vinho nas mãos de Faraó, e quando você estiver lá, lembra-te de mim, porque eu fui colocado aqui injustamente, eu não fiz nada para estar neste lugar. Quando você estiver lá, quando você for restituído ao palácio, lembra-te de mim. E sabe o que aconteceu? O copeiro foi solto, o padeiro foi enforcado do jeito que José falou. O copeiro foi solto, restituído ao seu cargo, e não se lembrou de José. Mas às vezes a gente fica pensando: mas como ele pode ter esquecido de José? Não, foi um propósito de Deus. É porque a obra ainda não estava concluída na vida do José. Se Deus não tivesse permitido que ele fosse para a cadeia, que ele fosse para a prisão, que ele passasse aquele tempo ali, talvez a sua vida seria apenas a vida de um escravozinho que passou os dias da sua vida sendo o amante da mulher do seu senhor. Ou talvez
Ele teria casado com uma escrava, serva de Potifar. Teria tido seus filhos escravos na casa de Potifar. E aí a história dele acabaria desta maneira. Mas ele não havia nascido para aquilo, para estar na casa de Potifar. Ele havia nascido para ir para o trono do Egito, para ser governador do Egito. Deus não tem um plano B para a nossa vida. Durante muitos anos da minha vida, eu nunca me sentia contente com o que eu estava fazendo, porque eu sempre achava que Deus tinha algo maior para a minha vida. Até que um dia, no meu clamor a Deus, Deus falou para mim: você está errada, Carmen, porque eu não tenho um plano B para a sua vida. O plano que eu tenho para a sua vida é este que você está fazendo. Então empenhe a sua força, empenhe a sua capacidade, empenhe todo o seu potencial no que você está fazendo. Como disse o Senhor Jesus, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, na parábola dos talentos. Então foi quando eu abri os meus olhos e compreendi que Deus não tem um plano B para a história da minha vida. Deus não tinha um plano B para a história do José. O plano de Deus era aquele único plano. Então ele não podia falhar, ele não podia estragar o plano de Deus com o seu descontentamento, apesar da situação ser desfavorável a ele, mas ele continuou satisfeito com Deus. Quando Deus falou isso para mim, que a maior parte dos cristãos, a maior parte dos crentes não consegue atingir o seu potencial, aquilo que Deus preparou para eles fazer, não consegue desenvolver o seu potencial, porque eles estão sempre esperando o plano B. Eles nunca estão satisfeitos com aquilo que está em suas mãos. Eles nunca estão contentes com o que eles estão vivendo no presente. Então eles estão sempre esperando algo que está além daquilo que está nas suas mãos. Quantas pessoas que estão assim, que estão enterrando o seu talento, porque recebeu apenas um talento do Senhor e gostaria, mas eu não nasci para um talento, gostaria de ter 2, gostaria de ter 4, gostaria de ter 5. Eu nasci para 5 talentos, por que que Deus me deu só um talento? Se eu nasci para 5 talentos, então sabe de uma coisa? Vão enterrar esse talento. E não desempenha o seu potencial, não faz o que precisa ser feito, não faz aquilo que Deus mandou ela fazer, porque a cabeça dela, o coração dela, a mente dela não está focado naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então nós precisamos lembrar daquilo que Jesus falou para nós: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se você não aprender, se eu não aprender a dar todo o nosso potencial, a empenhar toda a nossa força, fazer com todo o empenho a obra que Deus colocou na nossa vida hoje, nós corremos o risco de ver os nossos dias passarem e nós vivermos descontentes porque não empenhamos para fazer aquilo que veio nas nossas mãos para fazer, porque nossa cabeça estava sempre em coisas maiores. Este é o problema. A maior parte das pessoas, ela está sempre com a mente em coisas maiores, mas de fato as suas mãos estão nas coisas pequenas. E isto gera um descontentamento na vida da pessoa. Ela aprende a viver só pensando em coisas que ela não tem em suas mãos, quando que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ela não consegue fazer da melhor maneira possível. É uma situação complicada. Muitas pessoas estão vivendo desta maneira, com a cabeça no grande, com a mente em coisas grandes, mas quando olha para suas mãos, elas estão gastando seu tempo em coisas pequenas. Mas ela tem que entender que no princípio de Deus é isto: sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então se você quer sair do pouco e passar a administrar muito e fazer muito para a glória de Deus, então aprenda a valorizar o pouco que Deus tem colocado nas suas mãos. O José dá esta lição para nós. Era cadeia, era prisão, certamente Deus já havia falado
falado para ele que Deus o colocaria no palácio, que ele estaria sendo honrado diante de todo o Egito. Certamente Deus já havia dito isso para o José, mas na realidade sua mente estava em coisas grandes, mas as suas mãos estavam manuseando coisas pequenas, coisas insignificantes, cuidando dos presos, cuidando da cadeia, cuidando daquela masmorra. Mas ele cuidou da cadeia, da masmorra, dando o seu melhor. Como Salomão falou: tudo que vieres as tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E ele fez tudo conforme as suas forças. Ele administrou a cadeia como se ele já fosse o governador do Egito. Ele administrou a masmorra como se ele já estivesse sendo honrado pelo faraó. Ele fez aquilo porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia que o que Deus tinha para ele era coisa muito grande. Não estava dentro da cadeia. A cadeia era apenas um tratamento de Deus. Era apenas uma preparação para algo maior que Deus tinha para a sua vida. Quando ele entendeu isso, Deus fez maravilhas maiores ainda na sua vida. Ele fala para o copeiro: você vai, dentro de 3 dias você vai voltar para o palácio. Você vai entregar o copo na mão de Faraó, mas lembra-te de mim. E sabe o que acontece? Passa cerca de 2 anos. Continua o José na masmorra. Continua o José administrando a cadeia, dando o seu melhor ali, sendo treinado por Deus, naquele local insalubre, naquele local de trevas, naquele local escuro, naquele local que ele não tinha nada agradável aos seus olhos ali. Ele não tinha nada para satisfazer os seus olhos ali, mas ele sabia que Deus estava no controle daquela situação e ele deu o seu melhor. Até que chegou o tempo exato, não o tempo de José, não o tempo do copeiro, mas o tempo de Deus na vida de José. O tempo dele sair da masmorra, não para ser um copeiro a mais, porque se o copeiro de Faraó tivesse lembrado dele naquele dia, provavelmente Faraó o tiraria dali, mas para ele ser um outro copeiro, para ele ser talvez o padeiro que tinha sido enforcado, ou para ele fazer qualquer servicinho. Por isso Deus deixou, passou o tempo, até o dia que Deus coloca aquele sonho no coração de Faraó, o sonho das vacas magras, o sonho das espigas esmirradas. E ninguém no Egito, nenhum dos sábios do Egito, nenhum deles pôde discernir, pôde adivinhar, pôde revelar o sonho de Faraó. E aquilo deixou todo mundo perturbado, porque era ameaça de morte. Ninguém interpretava. Faraó estava furioso, até que chega a hora. O copeiro fala: me lembro agora. Me lembro de uma coisa: quando o Faraó estava injuriado contra mim e me jogou no cárcere, eu tive um sonho, o padeiro também teve um sonho, e um jovem hebreu que foi colocado na prisão, que era da casa de Potifar, que está cumprindo prisão, que está cumprindo, está pagando lá pela sua dívida à sociedade, digamos assim, né? Estava lá acusado de tentativa de estupro contra a mulher de Faraó. O histórico não era bom. Não era bom. O histórico de José não era bom, mas ele sempre dizia para eles: eu não fiz nada para estar aqui, fui colocado aqui injustamente. Ele sempre conservava a sua integridade e a verdade no seu coração. E naquele dia, o copeiro falou: me lembro, o jovem hebreu interpretou nossos sonhos, do jeito que ele falou aconteceu que o padeiro foi enforcado, eu fui trazido de novo para o palácio do rei, e agora eu me lembro disto. Faraó mandou buscar José, mas não é porque o faraó queria, é porque Deus havia determinado que aquela era a hora. Buscou José, que se preparou, fez a barba, se arrumou, se aprontou, chegou diante de Faraó e deu a revelação das vacas magras, das espigas mirradas, dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome
e ainda deu conselho para Faraó, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Agora, Faraó, eu te aconselho que você coloque um homem sábio, um homem instruído, para poder governar o Egito, para juntar mantimento nesses 7 anos de fartura, porque depois virá 7 anos de fome. Faraó, ouvindo aquilo, impactado com aquele rapaz, já havia passado alguns anos, agora ele já estava maduro, agora ele já estava bem preparado, agora ele já tinha segurança daquilo que ele falava com ousadia, porque ele foi forjado por Deus, o seu caráter foi forjado para ele ser governador, não para ser copeiro, não para ser mordomo de Potifar, mas para ser o governador do Egito. Faraó, ouvindo aquilo, falou: onde acharemos um homem como este, com tanta sabedoria? E elegeu exatamente ele, o José. Saiu da prisão de manhã e à tarde o Egito já estava prostrando diante dele. Ele já estava desfilando no segundo carro do Faraó, no segundo carro do Egito, o segundo homem mais importante daquele tempo no Egito, porque Deus estava com ele e porque ele conseguiu guardar a integridade do seu coração, porque todas as provas que ele passou, Satanás queria levá-lo a pecar contra o Senhor, mas ele não pecou. Sabe por quê? Porque ele não havia nascido para pecar. Ele havia nascido para fazer a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor para nós, que nós fomos feitos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na nossa vida. E esse novo ser que nós temos em nós hoje, esta nova criatura que somos hoje, nós fomos recriados por Deus, não para viver na prática do erro, do pecado, da desobediência a Deus, entregando aos prazeres momentâneos, mas sim para fazer a vontade de Deus e para esperar o cumprimento do plano de Deus na nossa vida. Nós lemos em Romanos, no capítulo 8, Paulo dizendo para aquela igreja, para aquele povo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler isso em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28 e no verso de número 29 também. Paulo diz isso também, tá? Presta atenção para você fortalecer a sua fé e não se achar desamparado ou se vitimar diante da dificuldade que Deus está permitindo você passar por elas. Deus está te treinando, você está em treinamento. O Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra, quando Ele te chamou para a glória do nome dele. Ele te chamou para que através da sua vida Deus seja glorificado, ele seja glorificado. Mas para que isso aconteça, é preciso que você passe pelo treinamento. Foi preciso eu passar pelo treinamento. Foi preciso José passar pelo treinamento para compreender qual que era a boa e perfeita, agradável a vontade de Deus para a sua vida. Nós lemos aqui: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que, olha, presta atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ponha no seu coração que Deus tem um propósito excelente na nossa vida. Ele nos chamou e todas as coisas que cooperam, que acontecem com a nossa vida, coopera para o propósito de Deus para nós. Todas as coisas. Eu aprendi também na minha jornada, eu aprendi que
todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas eu achava que somente as coisas boas cooperavam para o meu bem. Até que Deus me falou, as coisas ruins também cooperam para o seu bem. Então eu comecei a dizer, todas as coisas cooperam para o meu bem, inclusive as coisas ruins que me acontecem. Inclusive, passei a pregar isto, passei a falar isto para os meus ouvintes no programa Restauração e Vida, que pela graça de Deus eu já faço há 23 anos. Passei a falar isto para as pessoas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins que nos acontecem. Nós precisamos aprender que elas estão inclusas no projeto de Deus para a nossa vida, porque se nós não compreendermos isto, nós vamos ficar achando que Satanás está o tempo todo no nosso calcanhar, e Satanás não está no meu calcanhar, e nem no seu calcanhar. Ele está tentando, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos devorar, mas ele não tem poder sobre nós, porque aquele que nos guarda é maior e ele nos livra do mal. Então o único lugar para Satanás na nossa vida é debaixo dos nossos pés e não no nosso calcanhar. Quando eu não entendia isso, eu achava que o diabo não tinha mais nada a fazer, era só perseguir a pastora Carmen. Mas aí depois que eu entendi que eu estava totalmente enganada, que o que acontecia na minha vida era um tratamento de Deus para preparar o meu caráter, para forjar o meu caráter, para que eu fizesse a sua obra, para que eu confiasse nele, para que eu proclamasse as suas virtudes, para que eu testificasse o seu poder, para que eu falasse do seu amor para as pessoas, para que eu falasse para as pessoas que só há salvação em Jesus Cristo, que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto eu não entendi isto, as coisas não funcionou na minha vida. No dia que eu passei a valorizar as coisas mínimas que Deus me mandava fazer, eu me senti bem. Eu me senti a mulher mais feliz da terra. Hoje eu me sinto assim, a mulher mais feliz da terra, porque eu estou fazendo o que veio às minhas mãos para fazer, e eu faço conforme as forças que Deus tem me dado, e eu estou compreendendo que a obra de Deus ainda não foi concluída na minha vida, mas eu faço como Paulo falou, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para receber a coroa da vida que Deus tem para mim. E assim o José tinha esse foco, ele tinha esse objetivo, e ele chegou até o local que chegou a ser o governador do Egito, porque ele aprendeu a valorizar a obra de Deus na sua vida. Ele aprendeu a valorizar que a maior obra é a presença de Deus, é conservar a presença de Deus na nossa vida. Jesus Cristo falou que a maior obra que alguém pode fazer é crer naquele que Deus enviou. Você crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, você já está fazendo a maior obra que Deus espera que você faça. E junto com o crer, se você falar de Jesus, se você propagar o Evangelho, se você pregar o Evangelho, se você orar por uma pessoa, orar pela nação, orar por alguém que está sofrendo, você está fazendo uma grande obra. Que Deus nosso Senhor ilumine o seu coração para que você se sinta bem todos os dias da sua vida, tendo melhor ou não tendo nada, mas em tudo Deus sendo glorificado, andando de pé ou andando de carro, andando de ônibus lotado ou andando de bicicleta, mas que em tudo Deus seja glorificado. Ele está no controle. Você pode até ter perdido o controle da situação da sua vida, mas Deus não perde. Ponha isso no seu coração. Deus está preparando você. Você está passando por uma preparação. Se você está enfrentando uma luta grande, uma dificuldade grande, não murmure, não reclame e não vai blasfemar diante de Deus. Você está sendo preparado. Deus tem uma grande obra para fazer, mas Ele nos treina nas coisas pequenas, até que nós chegamos à estatura do seu Filho Jesus. Este é o plano de Deus, que eu chegue à estatura do Senhor Jesus. Ainda não cheguei, ainda não chegamos, mas vamos nos esforçar para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Quero agora orar com você.
Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel, Deus libertador, Deus salvador, Deus arquiteto do universo, Deus arquiteto da família, Deus que não desamparam aqueles que creem no teu nome. Meu Deus, toma nas tuas mãos esta vida que estava se sentindo diminuída, angustiada, perdida no meio da tribulação, no meio da tempestade, como se o Senhor estivesse deixado-a, soltado-a no meio da tempestade e afastado dela. Mas o Senhor não fez isto, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o nosso caráter, conhece o nosso interior, sabe que nós somos pó, sabe que sem o Senhor nós nada podemos fazer, e o teu Filho Jesus Cristo garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós cremos na promessa do Senhor, nós cremos na tua palavra. Meu Deus, abençoa a vida deste homem, abençoa a vida desta mulher, abençoa a vida deste rapaz, a vida da moça, a vida desta família, meu Deus, abençoa, Senhor, fortalecendo a fé neste coração, fortalecendo esta vida, que ela não venha reclamar, não venha olhar para trás, não venha sentar na beira do caminho e ficar reclamando da vida, e ficar lamentando, e ficar choramingando, e ficar se vitimando, mas que essa pessoa tenha ousadia, aprenda a dar glórias a Deus, aprenda a exaltar o nome do Senhor, aprenda em compreender que o Senhor está trabalhando em favor dela, que o Senhor está atuando, meu Deus, naquela situação, agindo naquela situação que parecia que estava perdida, mas o Senhor está trabalhando. Abençoa, meu Deus, tirando a incerteza, tirando o medo, tirando a impaciência, tirando a ansiedade, tirando a angústia, meu Deus, tira a amargura, meu Pai, tira, Senhor, e livra essa pessoa da depressão, livra, meu Deus, a esses que já lançou mão, até mesmo de remédios controlados, de antidepressivos, porque a luta estava grande e não suportou e teve que entrar por este caminho de depender de remédios controlados, tarja preta ou qualquer outro paliativo. Meu Deus, liberta esta pessoa, aumenta a fé neste coração, repreende Satanás e todo poder demoníaco e todo poder maligno, lança por terra todo espírito imundo, perturbador, mentiroso, enganador, que tem tentado fazer esta pessoa desistir do teu plano, abandonar a fé. Repreende Satanás, lança por terra todo poder de destruição, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e fortalece esta vida, que ela prossiga bem, prossiga na fé, prossiga declarando: sou mais que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque se Deus é por mim, ninguém é contra mim, e de fato, o Senhor é por nós. Meu Deus, com essa certeza no nosso coração, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fortaleça esta pessoa, dê a ela sabedoria, dê a ela a unção que ela precisa, para que ela prossiga firme e forte, glorificando o teu santo e bendito nome. Nós te pedimos isto, meu Deus, e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor, tenha fé, a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para concluir, tenha certeza, você está em treinamento, e enquanto você está em treinamento, mãos à obra, e não olhe para trás. Vá em frente, maior é aquele que está te conduzindo, maior é o Espírito Santo que habita em você. Lembra, você é templo do Espírito Santo, morada de Deus, escolhido por Deus para ser a morada do Espírito de Deus. Lembra disso, tá? Nós somos membros do corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor, membros individuais do seu corpo, somos o povo vencedor, mais que vencedor. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja um incentivo para milhares, milhões e bilhões no mundo inteiro, para a honra e glória do nome do Senhor. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, que Deus te abençoe e aumente a sua fé em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.